E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Maravilha! Vamos dar sequência aqui ao estudo da liquidação de sentença. Ainda tem muito conteúdo pela frente. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, galera, então estamos de volta com a liquidação de sentença. No vídeo anterior, nós analisamos várias questões introdutórias acerca desse procedimento, né? Então, nós pudemos observar, por meio da leitura do artigo 491 do CPC, especificamente no seu caput, que o CPC 2015 prefere que o juiz profira sentenças líquidas. Todavia, em casos excepcionais, o juiz poderá proferir sentenças ilíquidas. Nessas hipóteses, a sentença deverá passar por um procedimento de liquidação para transformar aquilo que é ilíquido em líquido. E nós vimos que a iliquidez, ela está intimamente relacionada com as obrigações de pagar quantia. Porque a iliquidez, na verdade, é um estado de indeterminação que diz respeito ao valor da obrigação, ou seja, diz respeito ao quantum debeatur, o valor daquela obrigação. Então, o juiz, na sentença, por exemplo, condena o réu ao pagamento de uma quantia, para o autor, mas não fala qual o valor. Fala que tem que haver o pagamento de uma quantia para o autor, mas não especifica o valor. Nesse caso, eu vou precisar liquidar essa sentença para descobrir o valor. Nós vimos que a liquidação de sentença ela está inserida no processo de conhecimento. Por quê? Porque a liquidação de sentença, ela antecede, ela vem antes da fase de cumprimento de sentença, que é a execução. O que é bastante lógico, Porque eu só posso executar aquilo que é líquido. Como é que eu vou executar, por exemplo, um título que não tem valor? Então, logicamente, a liquidação de sentença, pelo menos via de regra, ela vem antes do cumprimento de sentença. Ela é o finalzinho do processo de conhecimento, Eu até desenhei para vocês, está lá numa zona cinzenta, Mas que está, sim, localizada ainda na fase de conhecimento, tá bom? Agora vamos avançar aí no conteúdo. Pergunto, essa liquidação de sentença, ela é um procedimento e vai haver uma decisão por parte do juiz. Então, em sede de liquidação de sentença, o juiz profere uma decisão, julgando essa liquidação de sentença. E aí vem a pergunta: cabe recurso contra essa decisão que julga a liquidação de sentença? Se couber recurso, qual recurso? Então vamos lá. O tema também é polêmico. Nós temos polêmica no que diz respeito à natureza da liquidação de sentença, vimos isso no vídeo anterior, e agora nós também temos aí polêmica no que diz respeito ao recurso adequado contra a decisão que julga a liquidação. Ao que tudo indica, me parece que a corrente aí mais adequada é a corrente que afirma que o recurso cabível seria o recurso de agravo de instrumento, porque a decisão que julga a liquidação de sentença seria uma decisão interlocutória. Ok? Então, quando o juiz julga a liquidação de sentença, ele o faz por meio de decisão interlocutória. E contra essa decisão interlocutória é cabível o agravo de instrumento. Acontece que, se você for no rol do artigo 1015 do CPC, você não vai encontrar ali nos incisos a liquidação de sentença. Acontece que você precisa ir no artigo 1015, mas no seu parágrafo único. E lá no parágrafo único está claro, dizendo que cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença. Então, por isso, parece que a corrente mais adequada é aquela que afirma que o juiz julga a liquidação por meio de decisão interlocutória
contra a qual cabe o recurso de agravo de instrumento. Tá bom? Vou chamar a nossa lousa para passar mais informações para vocês. Muito bem, galera. Então, continuando aí o estudo da liquidação de sentença. Muito bem. O primeiro tópico da aula de hoje a gente já viu, que é o recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação. Vimos que o recurso é o agravo de instrumento, tendo por base o famoso artigo 1015, parágrafo único do CPC. Tudo bem? Maravilha. Segundo ponto. Legitimidade. Professor, quem tem legitimidade para requerer a liquidação de sentença? E aí, quem pode requerer a liquidação de sentença? Bom, em regra, regra geral, o interesse na liquidação de sentença é do autor, tá? Então, obviamente, que o autor da ação tem legitimidade para requerer a liquidação. Obviamente, tá? Até porque, a liquidação, ela é necessária para que seja possível o início do cumprimento de sentença. E aí, eventualmente, a satisfação da obrigação, a satisfação do crédito. Então, é claro que o interesse, precipuamente, pertence ao autor, tá? Todavia, o CPC 2015 resolveu estender também a legitimidade para o réu. Então, o réu também tem interesse. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, pera um pouco, A liquidação de sentença pode ser requerida pelo réu, mas qual o interesse do réu em liquidar a sentença? Bom, o interesse, ele pode existir sim. Vou te dar um exemplo. Imagina que o réu, ele foi condenado, aquela coisa toda, já tem a sentença desfavorável contra ele, e ele tem que pagar uma dívida. Ele tem que pagar uma dívida de um alto valor. Só que o que acontece? Quanto mais tempo ele demorar para pagar essa dívida, maiores serão os juros. Então, para diminuir os juros, ele já requer a liquidação, tudo bem? Para, na sequência, proceder ao pagamento. Claro, Poxa, professor, seria bom, se todo réu fizesse isso. Mas, ao menos na teoria, estou explicando para vocês que o réu pode sim requerer a liquidação, tá? Pense aí, por exemplo, no caso de uma diminuição de juros. Muito bom. Outro ponto. Professor, me diga uma coisa. Apenas sentença pode ser liquidada? Qual tipo de decisão pode ser passível de liquidação? E aí você vai falar, professor, volta aqui nesse slide e vê o nome da matéria. Liquidação de sentença. Pô, quer dizer, professor, você quer liquidar mais o quê? Você quer liquidar mais o quê? Bom, veja bem, é claro que o CPC inaugura o capítulo com o tópico, com o nome liquidação de sentença. Tá? Então, é óbvio que no universo das decisões, a sentença pode ser objeto de liquidação. Isso é uma coisa óbvia. Todavia, não é apenas a sentença que pode ser objeto de liquidação, mas sim qualquer ato com conteúdo decisório pode ser objeto de liquidação. Professor, eu posso ter uma decisão
interlocutória sendo liquidada? Resposta: claro que pode. A decisão interlocutória pode ser objeto de liquidação. Professor, posso ter um acórdão sendo liquidado? Resposta: pode. Claro que pode. Professor, posso ter uma decisão monocrática do relator sendo liquidada? Uma decisão monocrática do relator pode ser liquidada? Resposta: pode. A decisão monocrática do relator também pode ser objeto de liquidação. Veja, portanto, que embora o nome do capítulo seja liquidação de sentença, o procedimento de liquidação pode recair sobre qualquer ato processual que tenha conteúdo decisório, seja uma sentença, uma decisão interlocutória, um acórdão ou até mesmo uma decisão monocrática de relator lá no tribunal. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Agora veja bem. Um outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte. Professor, nós falamos, no vídeo anterior a respeito da obrigação de pagar quantia, Falamos aí a respeito da obrigação de pagar quantia. Bom, é claro que, sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa em liquidação, a gente imediatamente associa a obrigação de pagar quantia, ok? Acontece que existe uma posição doutrinária, existe aí uma corrente na doutrina que fala que não é apenas a obrigação de pagar quantia que pode ser objeto de liquidação, tá? Particularmente, eu acho uma corrente doutrinária um pouco estranha, Mas seja como for, estou aqui passando para você o máximo de conteúdo possível, Uma parte da doutrina fala que obrigações de fazer poderiam ser liquidadas também, Poderiam ser liquidadas também. Eu poderia ter uma liquidação de obrigação de não fazer, inclusive. É claro que, do ponto de vista prático, eu, pelo menos, acho muito difícil de pensar num caso em que eu conseguisse liquidar uma obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Mas veja bem, professor, no caso da obrigação de fazer, você pode liquidar, por exemplo, a extensão, o volume, a quantidade da obrigação que deve ser prestada. Pois é, ainda assim eu acho um tanto quanto estranho, porque veja, quando o juiz ele fixa uma obrigação de fazer na sentença, na grande maioria dos casos ele explicita aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, condeno o réu a construir um muro na casa do autor, assim, assim, assado. Condeno o réu a pintar a casa do autor, assim, assim, assado. É muito difícil a gente imaginar, um outro caso de liquidação aí, de obrigação de fazer ou de não fazer. Alguns poderiam pensar o seguinte: professor, mas e naquela hipótese que o senhor comentou no finalzinho do vídeo anterior, em que nós temos a conversão da obrigação? Então imagina que a obrigação, ela no início era de fazer, mas depois ela foi convertida em perdas e danos, Ela foi convertida em perdas e danos. E aí a gente vai ter aquela liquidação incidental, Pois é, mas
Você concorda comigo que, nesse caso, eu não estou liquidando a obrigação de fazer? Eu estou liquidando uma obrigação de pagar, que são as perdas e danos. Então eu vou ter que descobrir aqui qual é o valor das perdas e danos. Então, na verdade, eu não vou estar liquidando uma obrigação de fazer. Eu vou estar liquidando uma obrigação de pagar quantia. Tudo bem? Por isso que eu particularmente acho extremamente difícil de visualizar na prática um caso em que eu possa liquidar uma outra obrigação que não seja a obrigação de pagar quantia. Ok? Muito bom. Outro tópico. Professor, eu posso liquidar um título executivo extrajudicial? Eu posso liquidar um título executivo extrajudicial? Veja, título executivo é um assunto que a gente vai começar a estudar na próxima playlist, a playlist de cumprimento de sentença. Mas veja bem, título executivo nada mais é do que um documento, tá, que será objeto de um processo de execução. Então, muito assim, simplificadamente, né, o título executivo ele é um documento que vai embasar um processo de execução. O CPC elenca em diferentes artigos os títulos judiciais e os extrajudiciais. Quando eu tenho um título executivo judicial, por que título executivo judicial, professor? É judicial porque ele foi formado dentro do Poder Judiciário. Exemplo, uma sentença. A sentença é título executivo judicial. E a sentença, já sabemos disso, pode ser objeto de liquidação. Então é claro que os títulos executivos judiciais são passíveis de liquidação. A minha pergunta é: eu posso liquidar um título executivo extrajudicial? Por que extrajudicial, professor? Porque é um título executivo que se formou fora do Poder Judiciário. Exemplo, posso liquidar um cheque? Posso liquidar uma nota promissória? Né? São aí grandes exemplos de títulos extrajudiciais, os títulos de crédito de forma geral, né? São títulos extrajudiciais. Veja, é claro que não. O título executivo extrajudicial não é passível de liquidação. Tudo bem? Não é possível você liquidar. Porque, veja, se o título executivo extrajudicial não tiver já a sua liquidez, então ele não é título executivo. Ele não vai poder ser executado. Tudo bem? Então é claro, né? Você pode até pensar assim, professor, mas para dar início à execução de título extrajudicial, existe a necessidade de você apresentar uma memória de cálculo, né? É verdade. Você tem que apresentar lá uma memória de cálculo. Mas veja, me parece que o que nós estamos falando aqui é daquela liquidação de sentença típica. Se você considerar que a apresentação dessa memória de cálculo é um tipo de liquidação, então você até pode cogitar de liquidação de título extra, tá? Mas veja, não é disso que nós estamos falando aqui. Eu não estou falando aqui de memória de cálculo. A gente vai estudar a memória de cálculo em momento oportuno, tá? O que eu estou falando aqui é do procedimento de liquidação de sentença previsto pelo CPC. Esse procedimento eu não admito nos títulos extrajudiciais. Tudo bem? Porque os títulos extrajudiciais, por si só, eles já devem estar líquidos. Então, quando eu preencho um cheque, quando eu preencho uma nota promissória, eu preciso colocar o valor correspondente.
Tudo bem? Preciso colocar o valor correspondente. Então, se te perguntarem, posso liquidar título executivo extrajudicial? Resposta: não, não pode, tá? O que você faz é apresentar uma memória de cálculo. Agora, liquidar efetivamente o título não pode. Tudo bem? Muito bom. Professor, eu posso ter uma decisão parte líquida e parte ilíquida? Posso ter uma decisão parte líquida e parte ilíquida? Resposta: sim, é possível. É possível. Uma mesma decisão, ela pode ter uma parte líquida e outra ilíquida, tá? E aí, professor, o que eu vou fazer aí nesse caso, né? Bom, em relação à parte líquida, você começa o cumprimento de sentença. Ok? Em relação à parte líquida, você já pode começar o cumprimento de sentença. Beleza? Então começa lá a executar. Agora, em relação à parte ilíquida, o que você faz? Você submete ao procedimento de liquidação. Você submete ao procedimento de liquidação. Tudo bem? Nesse caso, o que vai acontecer, né? A parte líquida eu já estou executando e a parte ilíquida vai passar pela liquidação. Nessa hipótese, a liquidação ela vai tramitar em autos apartados, tá? Então, vai haver aqui a tramitação em autos apartados. Por que isso, professor? Por que autos apartados, né? Para não prejudicar o andamento do cumprimento de sentença em relação à parte líquida, né? Claro, né? Professor, autos apartados, mas pera um pouco, você está falando de processo digital? Não, aqui no caso específico, eu estou falando de processo físico, tá? Estou falando de processo físico. Nos processos físicos, a liquidação, nesse caso, se dá em autos apartados. Tá? Claro, no sistema é diferente, sistema é sistema, né? Processo digital. Tá? Então veja, nesse caso eu posso ter uma mesma decisão parte líquida, parte ilíquida. A parte líquida eu já dou andamento ao cumprimento de sentença, já vou executando, e a parte ilíquida eu submeto ao procedimento de liquidação. Ok? Vou citar um exemplo para vocês de uma decisão que pode ter parte líquida, parte ilíquida, né? Que é o seguinte. Pensa na construção de uma via pública, tá? E aí você tem nessa via pública a queda de um viaduto. Nossa, professor, mas veja bem, isso acontece no Brasil? Viaduto caindo por aí? Pois é raro, mas acontece. Então imagina que parte de um viaduto cai e aí esse desastre, né, produz uma série de efeitos, né, uma série de consequências que eu não consigo apurar ainda, tá? No processo é feito um pedido genérico. Então eu peço para condenar a construtora ao pagamento de todos os danos materiais. Percebeu? Eu fiz um pedido genérico. Então, eu fiz um pedido genérico. Tá? Aqui no nosso exemplo. Eu pedi assim, juiz, condene a construtora a indenizar todos os danos. Todos os danos. A sentença desse processo condena a construtora, condena o réu, né, a pagamento de alguns valores que já são líquidos.
Por exemplo, despesas com saúde, despesa com danos emergentes, né? O quanto custou aquele desabamento? Putz, aquele desabamento, o desabamento daquela estrutura, né? Eu tive um dano emergente, por exemplo, de 30 milhões de reais, por exemplo. Então o juiz na sentença coloca lá, ó, já foi apurado que eu vou ter alguns danos no valor de 30 milhões. Essa parte da sentença é líquida. Tudo bem? Essa parte da sentença é líquida, já vai executando. Só que outros gastos ainda são ilíquidos, como, por exemplo, né, custos de saúde das pessoas que se machucaram. Então, fisioterapia, remédio, operação, esses custos eu ainda não sei. Então, a sentença vai falar o seguinte, ó, em relação a esses custos, você, réu, também está condenado a indenizar. Também está condenado a indenizar. Só que eles ainda vão ser apurados. Ok? Então você tem uma sentença parte líquida, parte ilíquida. Muito bem, meus amigos, vamos parando o vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas no próximo vídeo nós vamos começar a estudar o procedimento em si da liquidação de sentença. Nós vamos ver que o Código de Processo Civil de 2015 prevê 2 procedimentos diferentes para a liquidação. Eu posso ter uma liquidação por arbitramento ou uma liquidação pelo procedimento comum. No vídeo que vem, a gente aborda isso. Forte abraço e bons estudos!